Bom, eu vou falar agora com um amigo querido, um deputado federal, Pedro Paulo, que já foi secretário de Fazenda e é ainda assim uma pessoa que cuida do Rio de Janeiro, né? Eu não sei nem... Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo maravilhoso, Cidinha. Maravilhoso nenhuma. Teu Flamengo perdeu, meu Flamengo perdeu, é tudo maravilhoso. Não, mas eu tenho um hábito que é o seguinte, mesmo quando a coisa tá braba, eu busco olhar pro lado que tá bom. Tá, e você tá sempre sorrindo. Claro, isso o estado de espírito tem que ser um estado sempre positivo. Sorrindo. Ainda aqui, Maurício, o nosso Flamengo ontem, brincadeira, né? Pois é. Não se fala em futebol. Caramba. Não, eu já sou mais cascudo com esse negócio de derrota, mas meu filho, cara, de 10 anos, Mateus, meu irmão, ele entra numa crise. É mesmo. Mas vamos ver, pelo menos se essas derrotas aí derrubar esse técnico aí, que ele tem que voltar pra Portugal, pô, não dá não. Pois é, não dá não. Esse técnico lá do Benfica, pronto, Benfica. Pô, mas o cara tira Pedro no banco, tira o Gabigol. Não, no banco. Ué, mas eu soube que ele estava internado, hospitalizado. Mas mexe tudo errado. Eu acho que o técnico pensou assim, o Pedro Paulo, se ele entrar, ele pode fazer gol. Então é melhor deixar ele fora. Me diz uma coisa, Pedro Paulo. Desculpa, Cidinho, parabéns. Por quê? Pelo dia de ontem. Obrigada. Pra você, que representa tantas mulheres que te admiram. Obrigada. E que tem você como exemplo. Pra sua mulher, aquela mulher doida, alucinada. Pra todas as mulheres, né? Não é? É isso aí. Tua mulher é muito linda. É maravilhosa. Como é que você consegue? É a bênção na minha vida. Você sabe que ontem ela teve rádio, foi convidada para entrevista de rádio, falar, pô, eu tenho o maior orgulho. Ela disse uma coisa fantástica ontem. Perguntaram para ela, como é que você dá conta com tanto filho e trabalhando, postando essas coisas todas? O que você faz? Ela disse, faço tudo errado. Por isso que eu coloco no meu Instagram, marido da Tati, né? E é isso aí. O Erasmo dizia o seguinte, né? Na escola que você foi ensinado, eu jamais tirei um 10, né? Na escola dela eu sou, porque ela é craque. Vem cá, Pedro Paulo, vamos falar da nossa cidade? Vamos. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou, foi ontem, autorizou a União a ser fiadora do Rio de Janeiro num empréstimo de 1,2 bilhão para o BRT. Quer dizer que ainda não tinha dinheiro? Não, tem dinheiro, Cidinho, mas a gente tem uma condição na cidade que é muito diferente do estado do Rio de Janeiro, de outros estados e até do Brasil, né? A dívida da cidade é baixinha, né? Quando a gente tem dívida baixa, tem uma situação econômica boa, não tem problema a gente fazer financiamento para não tem problema se endividar. Não tem problema se endividar. Não, o problema é quando você se endivida, por exemplo, é pegar a dívida para pagar aluguel, para pagar as despesas que são do dia a dia. Agora, quando você pega uma dívida para um investimento na recuperação de um sistema de transporte tão importante, não é um mau investimento, não é uma dívida ruim. Mas quem tem pago tudo isso até aqui? O que tem pago é o dinheiro do cidadão, é o IPTU, ISS, são os impostos que a gente cobra. Mas a prefeitura está pagando. Até agora está pagando tudo certinho. E o que falta fazer, além da Transoeste? Não, mas tem muita coisa, tem, ó. Menino, não vejo a hora que estamos fazendo lá na Transoeste, pertinho de você ali, a recuperação de todo aquele piso, tá trocando, porque a gente errou quando a gente fez a primeira Transoeste, a gente colocou aquele piso de asfalto. Os engenheiros da época diziam o seguinte, não, asfalto segura, aguentou nada, foi um horror. Agora é de Tanto concreto. É que depois na Transcarioca e na Transolímpica é tudo de concreto. A gente errou uma vez, errar 2 vezes é burrice, não é isso? Então agora a gente tá trocando tudo para concreto. Tá lá na Barra, tá lá também em Guaratiba, tá tudo sendo trocado. Os ônibus, os BRTs novos, né? Esses amarelinhos que estão vindo bacana. Deu outro dia 177, já deu um levante, né? Já deu um levante, mas tem mais de 500 encomendados, entendeu? Isso custa caro. Então, assim, esse financiamento é um financiamento para investimento. E a Transbrasil? A Transbrasil, a obra está indo bem. A gente teve problema ali com as empresas que estavam tocando essa obra, mas a obra está indo acelerada agora. Eu acho que mais um ano. Não é fácil, não. A obra é pesadíssima, Cidinha. Eu sei que a população tem toda a razão de reclamar, mas é uma obra muito, muito pesada. E muito importante, talvez seja o BRT um dos mais importantes, o que mais vai carregar passageiros, e ele tem uma função importante porque ela integra com a Baixada, com os ônibus da Baixada, para reduzir, por exemplo, essa confusão de ônibus que tem no centro da cidade. Então, é muito importante a Transbrasil. Quando essa zona vai acabar?
Eu acho que mais um ano e meio para estar todos eles recuperados. Já não mudou daqui 1 ano e meio? Não, ainda não. Vai ser no mandato do... Ele acaba no mandato. Acaba. Ele tá de mal comigo, é? É mesmo? Se tiver de mal com você, tá de mal comigo também. Pois é, eu ligo, eu peço entrevista. Eu ia xingar ele aqui agora. Eu tenho o hábito de xingar uma pessoa de uma coisa, mas é prefeito, não posso. Mas pode dar uma xingadinha de vez em quando. Eu ligo De vez em quando ele solta as dele também, né? Aí todo mundo que telefona, ele entra no programa. Eu acho absurdo isso. Caramba, vou puxar a orelha dele. Vou estar daqui a pouco com ele. Por favor, eu acho um absurdo isso. O que mais que eu queria saber? Eu queria saber a respeito do Jardim de Alá. Saiu hoje, no Diário Oficial do Rio, o plano de concessão do Jardim de Alá. Isso é uma coisa que, quando eu era secretário de Fazenda, a gente iniciou esses estudos. Aquela é uma área, Cidinha, tão linda. Eu morei lá, de frente pro Jardim de Alá. E tão importante do ponto de vista turístico, aquilo ali entre Ipanema e Leblon, né? É extraordinário aquele espaço. Mas há 30 anos que tá assim. Que 30 anos que tá assim. Faz 30 anos que eu morava lá. Porque a gente não consegue, às vezes o poder público tem dificuldade de dar utilidade, uma utilidade inteligente para aquele espaço. Por quê? Porque, por exemplo, você, para fazer a manutenção todo dia, a pressão que a gente tem ali, às vezes, do entorno. Então, qual foi a ideia que se teve? Vamos fazer uma concessão, vamos chamar atores privados para ver se tem interesse e fazer uma exploração responsável daquele lugar, entendeu? Mas é exploração para fazer cuidado, porque estacionamento? Não, se você, por exemplo... Daí vai aumentar gente entrando na praça para estacionar. Ao contrário, Cidinha, se você coloca um estacionamento, por exemplo, subterrâneo, você está tirando aqueles carros que ficam parados ali, de qualquer maneira na rua, você está melhorando o trânsito. Mas vai ter fila para entrar no estacionamento. Se você, por exemplo, que tiver o uso daquele espaço das pessoas, porque hoje o Jardim de Alá, ninguém anda no Jardim de Alá. As pessoas têm medo, tá mal cuidado, não tem o que se fazer. Você não vê no meio do Jardim de Alá uma família com seus filhos passeando. Eu acho que é mais de 40 anos que eu tinha meu apartamento lá. Eu pescava ali. Eu pescava, eu e a Miriam Batucada ficávamos lá pescando e jogando, não pegava nada. Mas aquela imagem que a gente vê em praças incríveis que a gente tem aqui, das famílias ali, fazendo piquenique, com seus filhos brincando. Tão lindo. E você fazer uma concessão bacana, imagina um investimento de mais de 100 milhões de reais naquele espaço, botar ele bonito, arrumado. Mas tem algum interessado nisso? Tem vários interessados, porque aquilo ali tá no coração do Rio de Janeiro. Você imagina PPP. Imagina você ali, você pegar um banco desse da vida, uma empresa privada, ter ali a gente chama, tem um nome sofisticado, name rights, né? Você coloca ali uma plaquinha de um banco desse ali, aquilo ali vale um dinheiro enorme. Como é que é o nome daquele jardim importante de Nova York? É o Central Park. Central Park tem banco com nome de pessoa que patrocina o banco. Exatamente. O Central Park é um pouquinho diferente, não é uma PPP, uma concessão, é o que a gente chama de bid, né? É como se fosse, ali é um espaço que o entorno resolveu pagar para cuidar daquele espaço. Aliás, eu tenho uma lei lá em Brasília que permite que a gente faça esse tipo de operação de cuidar de uma determinada área. Né? A gente está lutando para aprovar lá em Brasília para que as cidades possam fazer isso. Você imagina, você não ter que gastar com o Jardim de Alá porque tem investimento privado ou outras áreas a partir de um modelo como o do Central Park, você pega esse dinheiro e vai investir na área que precisa. E essa área vai estar super bem cuidada e gerando ganhos para toda a cidade. Então, acho que é muito inteligente. O prefeito Eduardo Paes está de parabéns. Eu fico feliz que... Não dá parabéns nele para ele no meu programa. Você estava chateada. Aqui não pode falar bem do Eduardo Paes, só mal. Tá bom. Eu gosto dele para burro, mas ele tá muito chato. Vem cá. Que eu tenho um monte de coisa. Eu quero falar dos teus projetos, das tuas coisas. Fala uma coisa que seja importante, a mais importante que você está fazendo pelo Rio de Janeiro, lá em Brasília. Olha, Cidinha, uma das coisas importantes para o Rio de Janeiro, eu estou muito envolvido na luta do aeroporto do Galeão. Isso é fundamental. Fundamental. O turismo talvez é dos principais setores econômicos, gera emprego pra caramba. Imagina, o aeroporto do Galeão, ele já gerou quase 20 mil empregos, hoje são 9 mil
empregos diretos, pessoas com crachá lá, que tem que estar todo dia no Galeão. E a gente está nessa discussão de devolver ou não uma concessão. Ali, quem cuida do Galeão é a maior operadora de aeroportos do planeta. Né? O melhor aeroporto do mundo, a mesma empresa... Por que não consegue fazer isso? Porque o que aconteceu? Quando foi licitado o Galeão lá atrás, né, a gente vivia um outro Brasil. Então, todas as premissas que foram feitas para aquela concessão, elas não vingaram. Imaginava que o Brasil ia crescer X, cresceu 10 vezes menos do que aquilo que se planejou. No meio teve uma pandemia. Então, quando você tem uma concessão assim, o que acontece? Você tem que rever a concessão, as bases da concessão. Né? Então, essa é uma discussão que estava parada entre a concessionária e o Ministério de Portos e Aeroportos, e que a gente agora entrou firme. O prefeito, o governador e eu, pessoalmente, como parlamentar, tenho me dedicado muito a essa questão. A gente já conseguiu avançar. Hoje o Ministério, que o ministro Márcio França, ele abriu um grupo de trabalho para poder reequilibrar o contrato da concessionária e a gente permanecer com o contrato do Galeão e aí sim criar outras alternativas para que o Galeão funcione. Porque o que acontece hoje? O Galeão está recebendo poucos passageiros, né? Ele não está cumprindo uma função que ele poderia, e o Santos Dumont tá com voo pra caramba. Eu acabei de vir agora, cheguei de Brasília, cheguei aqui até um pouquinho mais cedo, vim pelo Santos Dumont, lotado. Aí você vai no Galeão, o Galeão, as moscas, morto. Então tem que também, depois de equilibrar o contrato com a concessionária, tem que ter uma regulação. Não, tem que ter uma regulação de voos. Por exemplo, o Galeão precisa conectar o Rio de Janeiro com o Brasil. Não pode só o Santos. E com o mundo. Porque hoje você vai para a Inglaterra, vai pegar o avião para a Inglaterra em São Paulo. Você quer um dado? Tá ruim. Você quer um dado? O aeroporto de Guarulhos, 40% dos visitantes que vêm do exterior, eles conectam de São Paulo para ir para uma outra cidade. Né? Também isso. O cara quer ir para o Ceará, ele vem para São Paulo para ir para o Ceará. Né? 40% dos voos conectam em outras cidades. Sabe como é que é no Galeão? 5%. Então o Galeão não está cumprindo essa função também que a gente chama de função de hub, né? De atrator dos voos para cá. Isso acontece em Paris, isso acontece... Por que isso aconteceu? Porque o Santos Dumont, ele foi roubando esse passageiro para outros estados, e o Guarulhos foi cumprindo uma função que não estavam deixando o Galeão cumprir. Então o Galeão foi esvaziando essa função de ser mas Guarulhos a conexão para outros. É muito mais longe do centro da cidade de São Paulo do que o Galeão longe do centro da cidade do Rio. E o Rio de Janeiro é a cidade turística do Brasil. Eu não via, quando eu ia toda semana para Brasília e o Galeão estava bombando, nenhum problema em descer lá. Que eu pegava a linha amarela, ia para a Zona Oeste e acabou. Daqui para a Zona Oeste é um inferno. Você vai na maioria das cidades, o aeroporto internacional é distante do centro da cidade. A gente tem um dos aeroportos internacionais mais perto do centro do Rio. A diferença... não estou falando do centro do Rio, não estou falando em relação a outras áreas, porque também depende do ponto de referência, né? Claro. Para Baixada é mais perto o Galeão, para Jacarepaguá e Barra é mais perto o Galeão, né? Então, assim, é muito importante a gente acertar esse contrato de concessão do Galeão, resolver essa demanda entre Santos Dumont e Galeão para ele deslanchar e a gente aumentar o número de turistas para o Rio bombar. Então, tenho me dedicado a isso. Vai dar tempo? Todos estão fazendo. Vai dar tempo? Eu acho que dá tempo. A gente não pode perder tempo. Resolver logo isso, porque agora... Porque eu já estou vendo o prefeito, o teu prefeito, que não é mais meu, o teu prefeito... O teu prefeito está fazendo promessa para 2033. Eu já estarei morta. E ele pensa ficar na prefeitura esse tempo todo? Deixar ele vir. Ou não foi que ele prometeu? Qual é o projeto dele para 33? Você que me deu essa nota hoje, menino? De carros elétricos, de transformar o BRT no trilho, o que é? Eu não sei, BRT aéreo. Mas tem uma coisa que, assim, os governantes, eles têm que também colocar projetos que independem dele ser governante ou não. Tem que jogar pra frente também, né? Tem que pensar no longo prazo, né? Por exemplo, os países hoje no mundo, Cidinho, eles estão pensando, por exemplo, como é que eletrifica toda a sua frota de veículos, né? Isso não é um projeto para amanhã. Você tem que pensar daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos. Então, às vezes Mas a prefeitura tem que resolver agora, por exemplo, é ter luz... Olha que pobreza.
no sinal de trânsito. Nós estamos vivendo uma crise aqui no Rio, Pedro Paulo, de sinal de trânsito quebrado, porque roubam toda a fiação e a prefeitura não está dando conta de fazer voltar a funcionar. A gente está reduzindo os prazos de troca de conserto de sinalização, mas é um trabalho que a gente tem que fazer, e aqui a rádio, a televisão, os comunicadores são fundamentais para nos ajudar a coibir e fiscalizar também, porque a gente sozinho... Mas a gente fala... Você viu o site, a rede social que a gente criou para denunciar as pessoas que estão depredando o BRT. É uma barbaridade. O BRT chegando novinho, o cara vai lá e destrói, né? Tem uma propaganda que a prefeitura fez, que ela até coloca o valor da janela quebrada, da porta que quebrou, para as pessoas terem consciência. Mas tem que colocar como está fazendo. As pessoas não, os vândalos, né? Porque o seu prefeito está fazendo um negócio que eu acho bom. Denunciando o bandido. É isso. Mostrando a cara do picareta, do safado, do depredador. Achou? Eu sabia que eu tinha lido isso. Tá vendo? Teu prefeito está dizendo que vai fazer ciclovia, mais 1.000 quilômetros de ciclovia até o ano 2033. Isso. É um plano, isso daí é um plano de cicloviário para 10 anos, entendeu? Você tem que, para você ter meta ambiciosa, tem que planejar para frente. Ele deve ter uma meta aí que ele deve estar traçando para o mandato dele, obviamente, mas sonhar, olhar lá, sonhar aqui, lá na frente. O outro vai até lá, desde que você não encontre um crivella no caminho. Exatamente. Você vê, o BRT, Cidinha, é do plano de mobilidade policromática da década de 60, que se pensou linha azul, linha amarela. Você vê, a gente está concluindo agora, né? É um plano. Para você, por exemplo, trazer a Olimpíada, tem que se pensar 20 anos antes, 25 anos antes, para você poder concretizar grandes projetos, entendeu? Então... Mas algumas empresas particulares que foram até privatizadas, como a Light, por exemplo, isso não dá uma colaboração. Eu não sei. Como é que ficam esses fios todos enfeiando a cidade? Quando eu mudei para Barra, a Barra estava sendo feita, eu mudei para lá, só tinha uma pista, tá? Sim. Começaram a ampliar, não tinha mais nenhum fio aéreo, tudo subterrâneo. A Light... Agora já está infestado de fio. Cidinha, a Light é a pior concessão que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu desafio assim, qual é o plano da Light de médio e longo prazo para ela enterrar a fiação? Ela não bota um tostão para enterrar uma fiação. Quando a gente faz, por exemplo, uma reurbanização de um bairro, o custo disso tudo é nosso, que eu digo do cidadão. Eles ganham um dinheirão, conseguem ainda estar em recuperação judicial, né? Conseguem administrar mal, eles são monopolistas, só tem a Light distribuindo energia. E não fazem nada. Não fazem nada e não tem um plano de investimento. Um plano. Olha, o único plano dele é cobrar a conta. É cobrar a conta e cara. Cobrar a conta. Chega sempre pontualmente. Agora você... E se não pagar, corta. Sim, com certeza. Então, e águas do Rio, hein? Como é que a gente fica sem água na cidade? Águas do Rio, pelo menos, tem um contrato de concessão melhor. Tem que fiscalizar, né? Mas não obedece. Mas... Você liga pra lá, tem uma senhora hoje tentando falar comigo aqui, até vou falar com ela amanhã, que ela tá sem água há uma semana. Entendeu? É uma coisa dolorosa para a população. Ainda mais no calor, né? Pois é. Então falta luz, falta água. Parece o tempo da Maria Candelária. Não é o teu, você conhece? A música, né? Falta de dia, falta... de noite falta luz? De que década é essa música? Vê aí para mim, Igor. Maria Candelária, de que data é? Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Nós estamos nessa. Não, é brincadeira, isso... Mas, assim, mesmo assim, Cidinha, eu acho que tem uma diferença importante entre essas concessões. Pelo menos a Água do Rio, pelo menos esse contrato que uma dos lotes ganhou Águas do Rio, tem os instrumentos ali de cobrança, não só de água, mas também do saneamento, né? Planos, por exemplo, de saneamento de até 2033, você aumentar o percentual de cobertura do esgoto tratado em todo o estado. Então, pelo menos, você tem o plano tem. O plano tem que cumprir, tem que fiscalizar. A Light nem plano tem. Você sabe uma coisa que eu acho boa em você? Não é porque você está aqui, não.
é que você foi representar o Rio de Janeiro lá, os moradores do Rio, na Câmara Federal, e você luta 24 horas por dia pelo Rio. Obrigado. Tá? Eu acho que isso, quem votou em você deve estar muito orgulhosa disso. Obrigado. Nem tudo a gente consegue, né? Mas você trabalho não falta. Trabalha muito. Eu queria falar mal de você, não estou encontrando. Vou te botar numa saia justa agora. Vamos embora. O que você achou daquele deputado? Você estava lá? Tava lá. Aquele indigitado, Nicola, não sei o quê. Assim, botou peruca na cabeça. Lamentável. Você vê, faz um discurso transfóbico, um discurso absolutamente inadequado, desrespeitoso, e justamente no Dia da Mulher. No Dia da Mulher. A Câmara fazendo um esforço enorme, concentrado, para aprovar uma série de medidas que ampliam direitos, empoderamento das mulheres. O próprio governo federal aprovou ontem medidas importantes, a questão dos absorventes, da distribuição de absorvente pelo SUS. Absorvente íntimo para as mulheres de baixa renda, as meninas que não têm como pagar, moradoras de rua. Tudo isso é muito importante. E você se aprovou também, quer dizer, se deu um passo para se reduzir a desigualdade, por exemplo, salarial entre homens e mulheres, que é algo que acontece muito, acontece na questão da discriminação entre homem e mulher, e ainda mais quando coloca uma mulher negra, né? Um homem e uma mulher negra. Então, justamente nesse dia, ele faz essa fala absolutamente preconceituosa, ridícula. E vai haver alguma punição? A Tabata Amaral, uma deputada maravilhosa. Aliás, falei com ela hoje de manhã, parabenizei ela pela iniciativa. Ela já foi do meu partido, o partido tratou mal, ela foi embora. Ela hoje está no PSB e eu acho que essa mobilização, vários partidos acompanharam o pedido dela de punição no Conselho de Ética. Vai ser aberto um procedimento no Conselho de Ética e, olha, ele vai ser punido, hein? Tomara que seja, porque ele não pode abrir os trabalhos. Ele está lá há 15 minutos e teve tempo de comprar uma peruca para fazer aquele ridículo. E é na contramão do mundo. A gente está conseguindo colocar no Código Penal, igualar o crime de homofobia, de transfobia também. Então, olha, a gente já conseguiu avançar, por exemplo, na questão do homem e da mulher transexual, o reconhecimento do nome social, né? E esses homens e mulheres trans passam um sufoco enorme muitas vezes quando chega, por exemplo, numa unidade pública e apresenta a identidade. As pessoas estão sempre exigindo mais e provocando às vezes não são grandes discriminações, são pequenas discriminações e constrangimentos no dia a dia, e justamente o deputado mais votado do Brasil faz essa fala. Eu nem lembrava que ele era o mais votado do Brasil, só lembrava que era o mais jovem. Quer dizer, a gente conseguiu, eu digo o povo de São Paulo que votou nele, fazer Minas. Duas burradas num voto só. Votou no mais jovem e ignorante, no mais jovem preconceituoso, sabe? Então é uma coisa triste, a gente tem que enfrentar. E o pior, Cidinha, vários colegas ali defendendo, aplaudindo. Isso é que é tão grave quanto. É muito triste. Eu acho que é uma pena que a gente vê esse retrocesso ainda, esse atraso, esse conservadorismo ainda no parlamento. Agora, para me despedir de você, diga uma coisa boa que está acontecendo no Rio. Porque as ruins eu sei todas. Olha, Cidinha, eu acho que a gente tem... Posso falar duas? Uma, BRT. Eu acho que... Não, isso você já falou. A gente já tá avançando bem. Porque é muita dignidade a pessoa acordar cedinho do trabalho. Imagina sair daquele sufoco, parecia aqueles BRTs pareciam uma lata de sardinha quente, você voltar a andar no ônibus adequado. E agora já se vê o amarelinho. Chegar mais rápido. O Carioca já botou o nome de amarelinho. Já está indo por aí na Transcarioca. Não chegou lá perto de casa ainda, mas eu sei que ele está circulando. Outra coisa, hoje a gente tem a premiação do Estandarte de Ouro. Eu acho que o Carnaval do Rio de Janeiro foi muito bem bom. Cuidado, né? E eu conversei com vários empresários do setor hoteleiro e eles falaram: Pedro, olha, a gente teve aqui uma ocupação nos hotéis igual, talvez a gente só teve parecido nas Olimpíadas. Você vê quanto tempo que o Rio ficou sofrendo. Em decadência. Então, olha, a cidade fez um carnaval incrível.
né? E eu acho que isso é um pouco essa onda de positividade. Claro que a gente tem muito problema, Cidinha, e a gente sabe disso, mas eu se acho tiver que só problema também ninguém aguenta. mas eu acho que a gente tem aí um olhar otimista aí para o futuro, sem dúvida nenhuma. Que bom. Trabalhe por nós lá. Obrigado, Tá minha bom? amiga. Obrigado. Muito. Obrigado, Vai com tá? Deus, meu amor. Bom lhe ver, tá? Amei te ver, tá? Outro dia eu te vi, deixa eu falar, outro dia eu te vi numa piscina maravilhosa, numa banha tomando... Dentro de um pato, sei lá. Eu curto demais. Obrigado, te amo. Obrigado, beijo, Maurício. meu amor. Beijo. Tchau, vai com Deus.